Esse caso agora é revoltante e eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Um homem de 32 anos foi preso suspeito de marcar as iniciais do nome dele no corpo da esposa com ferro quente. Isso foi na zona rural de Cosmorama. Olha que possessão! Como se a companheira, como se a mulher fosse um animal. Meu Deus do céu, isso não existe. Thaís Gomes comigo aqui ao vivo também. Fala direto de Votuporanga, traz todos os detalhes desse caso, tá com a delegada também que está acompanhando esse crime de perto. Thaís, bom dia, seja bem-vinda. Que situação terrível e cruel. O que aconteceu aí com esse homem, com esse monstro? Oi, Josi, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Muito revoltante e a gente, ao conversar com a delegada, nos inteiramos sobre o assunto e é cada vez mais revoltante, triste a situação dessa mulher de 25 anos, convivia com esse homem e ele começou a agredi-la, era a terceira tentativa de relacionamento dos dois, começou a agredi-la e a agrediu tão fortemente, de tal forma que marcou as iniciais do sobrenome dele no corpo dessa mulher. Quem vai trazer mais detalhes, explicar pra gente é a delegada, a doutora Edna, que está à frente desse caso. Doutora, obrigada pela sua participação ao vivo conosco. Como que esse caso chegou até a DDM? Como que chegou até vocês, esse caso de Cosmorama, com essa mulher? Bom dia. A Polícia Militar recebeu uma denúncia de familiares dessa vítima de que ela estava sendo mantida em cárcere privado e passando por várias agressões pelo convivente. Como mora na zona rural, que não sabia como explicar, combinaram, com a Central de Atendimento da Polícia Militar de se encontrarem em um determinado trevo e dali a família seguiu até na casa onde o casal residia. E ali, em contato com ele negou todos os fatos e aí conseguiram tirar a moça da casa, ela foi para o carro, conversou com a mãe e aí ela relatou que ela estava passando por várias agressões, que ele a ameaçava, que ele a queimava e exigia também que ela pedisse dinheiro para a mãe, porque ele estava devendo pensão alimentícia. Essa história começou há 4 anos atrás, eles tiveram um relacionamento amoroso, ela estava grávida de uma criança e ele registrou a criança em nome dele. O casal se separou, depois de algum tempo o pai biológico da criança apareceu, fez exame de DNA e também a registrou. Então ela ficou com registro dos dois pais, do pai biológico e do pai afetivo. No entanto, como o nome ficaria muito extenso, na hora desse registro foi retirado um dos sobrenomes do agressor. Então ficou um dele e um do pai adotivo, mas ele nunca se conformou com essa situação. E o pai biológico da criança morreu e os dois pais pagam pensão alimentícia. E ele devia pensão alimentícia para a criança desde o mês de fevereiro. E há 2 meses atrás, o casal reatou o relacionamento e ele falou que ele ia se vingar dela. Ele queria dinheiro para pagar a pensão atrasada e disse que como não tinha o nome dele, um dos sobrenomes dele, na certidão de nascimento, que ele ia marcar esse sobrenome nas costas dela. E ele fazia ela ligar para a mãe todos os dias pedindo dinheiro, implorando dinheiro. E durante o dia ele amarrava com correntes, como se fosse um cachorro, e a espancava, ele a queimava. E com ferro quente ele pôs as iniciais CR, que é um dos sobrenomes dele, nas costas dela. E aí, com essa denúncia, foram conduzidos até a delegacia e ele foi autuado em flagrante. Ele está preso, qual é a situação, qual é o estado de saúde dessa mulher? A gente tem até uma imagem do CR cravado nas costas. Sim. Mesmo. Infelizmente, numa situação como se fosse realmente um bovino, que é o que a gente verifica quando vai marcar um animal. A gente vê isso daí, que é uma situação de violência doméstica, O homem, ele acredita ser proprietário da mulher. E talvez essa, não só a vingança, mas também por acreditar esse domínio, essa posse, que isso não é amor, é violência. E ela passou por atendimento médico no dia do flagrante, depois ela foi liberada e agora ela encontra-se internada por conta de toda essa agressão, das sequelas que ela sofreu. E até mesmo a médica que estava de serviço no pronto atendimento lá da Santa Casa de Cosmorama falou que nunca tinha visto uma situação de violência
tão grande, porque eram marcas de corrente. E ela relatou que ele a mantinha em cárcere privado sob ameaça, que se ela saísse ou se ela contasse para a mãe ou para alguém que ela estava nessa situação de espancamento, que ele mataria ela, mataria a filha, mataria a mãe dela, colocaria fogo na casa. E segundo o relato dela, durante o dia de manhã ele dava drogas para ela para melhorar a dor, né, dava crack, e na parte da tarde ele a amarrava e a agredia. E se ele fosse se ausentar da propriedade rural, ele deixava ela presa numa corrente, como se fosse um animal também. Ele foi preso e a senhora o ouviu, conversou também com ele ali para receber o depoimento. Ele demonstrou alguma tristeza, arrependimento do que fez? Em nenhum momento. Durante toda a prisão ele negava o fato e continuava proferindo ameaças, que ele ia sair da cadeia, que ele ia se vingar, que ele mata ela, mata a mãe dela e mata a filha. Meu Deus. Doutora, é importante a gente destacar, né? Foi um caso, não é um caso isolado, isso acontece muito, infelizmente. E as pessoas podem ajudar na denúncia. Foi a partir de uma denúncia anônima, seja a família, seja vizinhos, estranhou, pode denunciar. Sem dúvida. É muito importante isso, porque igual a situação dessa moça, ela estava em cárcere privado. Não tinha como ela pedir auxílio. E foi através de uma denúncia anônima que chegaram, né, e ela pôde sair desse cativeiro. Agora, em relação à parte judiciária, a senhora vai ouvi-la, ele continua preso e ela pediu uma medida protetiva. Sim, no momento da elaboração do auto de prisão em flagrante, ela já pediu a medida protetiva. Ele foi autuado pelos crimes de ameaça, cárcere privado e tortura. E a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva e ele está preso no CDP de Paulo de Faria. Um caso também assustador até para a senhora, que infelizmente convive diariamente com tantos casos. Sim, eu já tinha visto várias situações de violência, de cárcere privado, mas na situação que estava essa moça, ela tinha lesões até na cabeça. Parecia que ele havia passado algum tipo de tinta, alguma coisa, e ela nem sabia, né, dizer o que era. Tal grande era a violência. Doutora, obrigada pelas informações, parabéns pelo trabalho, um trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, de toda a equipe, de quem também realizou a denúncia, que é muito importante, como a doutora destacou. Quem denuncia também faz parte, né, dessa quebra, dessa ruptura, desse ciclo de violência que acontece com tantas mulheres. E nesse caso, esse homem de 31 anos, né, e vai completar 32 anos, jovem, dessa mulher jovem também, de 25 anos, um casal jovem, estavam juntos, era o terceiro contato ali, ficaram juntos por um tempo, separaram, voltaram desta vez, mas infelizmente ele, de uma forma brutal, agredindo essa mulher que agora está no hospital, né, que se recupere logo com medida protetiva e que ele agora continue na cadeia, né, Josi? Com certeza, Thaís, eu estou aqui chocada. Doutora Edna está me ouvindo? Porque se a doutora estiver me ouvindo, eu queria fazer uma pergunta para ela, aproveitar que a gente está ao vivo aqui para toda a nossa região, cerca de 200 cidades, 3 milhões de telespectadores, muitas mulheres nos acompanham também. Doutora, eu quero pedir aqui a gentileza, por favor, que você fale a respeito da denúncia, para as mulheres denunciarem. Eu acredito aqui, pelo histórico de toda essa história aí que a gente acompanhou, que ela teve o relacionamento, ela se separou, depois ela voltou aí com o companheiro, com esse agressor que a gente está mostrando, um verdadeiro psicopata, porque esse é o comportamento dele para fazer tudo o que ele fez com essa moça, com essa jovem. A gente acredita que ela já sabia que ele tinha um comportamento aí agressivo, mas a mulher às vezes quer dar uma segunda chance, acaba voltando, até por conta dos filhos, dessa dependência emocional também. Entendemos que ela estava presa, que ela não tinha como fazer a denúncia, mas nesses casos, doutora, percebeu que o cara é agressivo, que o cara é violento, procure ajuda da polícia. É a chance que você tem de não passar por isso ou até de morrer, de ocorrer uma tragédia, não é, doutora? Bom dia, Josi. Sim, às vezes essa violência começa no início do namoro, né, com comportamentos do homem, comportamentos que aparentemente são de ciúmes, de querer controlar o que a mulher veste, controlar o celular, a rede social, a senha.
e no início de um relacionamento a mulher acredita que isso é ciúmes, que é uma forma de carinho, mas não é. Isso já é uma violência psicológica, né, quando causa restrição, e é muito importante que a mulher busque ajuda dos órgãos assistenciais do município. Geralmente tem CRAS, né, que ela pode pedir informações, na rede de saúde também, quando tem algum tipo de lesão, delegacia de polícia, tem o Disque 100, Direitos Humanos. Então, a mulher tem várias formas de denunciar e pedir auxílio. E também, como foi nesse caso, muito importante, uma zona rural, muito distante, que haja denúncia. Esse fato de ter sido feita uma denúncia anônima foi onde pôde ser constatada essa violência e essa mulher sair desse ciclo de violência. Porque também muitas vezes a mulher, ela acredita, né, que foi agredida uma vez, porém o homem pede perdão, a violência é cíclica, mas é muito importante que a violência seja cessada. Obrigada, doutora. Josi. Obrigada, doutora Edna. Um abraço aí para a senhora. Obrigada pela participação aqui no Balanço Geral. Obrigada, Thaís.